Então, esse é o segundo vídeo do canal e antes de começar o vídeo eu gostaria de agradecer ao pessoal que se inscreveu, que deu curtir no primeiro vídeo. Eu disse que quando desse 100 curtidas eu ia lançar esse vídeo e quando eu fui ver já estava com 115, eu acho. Então, muito obrigado a todo mundo que gostou do conteúdo e veio por indicação do Otávio. Isso motiva muito, eu vou tentar fazer vídeos mais constantemente aqui para o canal para trazer um conteúdo relevante e interessante. E antes de começar o vídeo, eu preciso fazer uma correção no vídeo anterior. No último exemplo, onde eu havia feito o algoritmo de Euclides para o número 27, 28, 28, 28, 2 e 3242, eu havia concluído que eles eram coprimos. Mas isso é uma mentira, porque os dois são pares, então o 2 já divide os dois. E isso foi até correção nos comentários, eu vou colocar aqui quem me corrigiu, em agradecimento. E além disso, eu errei as contas. O primeiro resto era 10, 14, ou seja, 1014, eu coloquei que era 1041. Não sei de onde eu errei, mas eu vou fazer a correção aqui. Vai aparecer na tela. E agora vamos seguir para o vídeo com o algoritmo de Euclides, em C. Essa é a implementação em C do algoritmo de Euclides, sem usar recursividade. Recursividade é um conceito na programação que facilita muito algumas definições de algumas funções, mas eu não vou usar ela porque eu acredito que o pessoal que está acompanhando, começou a acompanhar o canal, pode ser que não tenha muito conhecimento ainda com relação a algoritmo, então eu preferi fazer o algoritmo sem utilizar o conceito de recursão. Se vocês acharem interessante e quiserem, eu posso fazer o algoritmo utilizando recursividade, que fica bem mais simples e fica tipo 2 linhas, vai ficar bem simples mesmo. Então, mentira, 2 linhas não, vai dar umas 4, 5 linhas. Porque em C, né? Se fosse em Python seria 2 linhas. Enfim, vamos lá. Inicialmente eu defini 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis chamadas de AA, BB, A, B, R e AUX. Os nomes aqui não fazem muito sentido, mas eles vão fazer sentido ao longo do programa. E todas essas variáveis são inteiros. Depois eu pedi para o usuário digitar o primeiro inteiro e armazenei esse valor na variável AA. Depois eu pedi para ele digitar o segundo inteiro e armazenei na variável BB. Aqui eu usei o comando printf para emitir no console uma telinha que vai aparecer, pedindo para o usuário digitar. Depois usei o comando scanf para guardar o valor na variável. A gente tem que colocar esse i comercial aqui, porque o segundo argumento do scanf, ou seja, o que vem aqui depois dessa vírgula, ele pede o endereço de memória, não só o nome da variável. Então, quando a gente coloca o i comercial e o nome da variável, a gente está passando o endereço no computador dessa memória, entendeu? É um número lá cabuloso. Enfim, então a gente passou aqui o endereço de AA e armazenou no AA, que a gente digitou como primeiro inteiro, e aqui é a mesma coisa para o segundo inteiro, armazenamos em BB. Depois eu defino A como sendo AA e B como sendo BB. Ou seja, A recebe o valor que a gente tinha digitado em A e B recebe o valor que a gente tinha digitado em BB. Por que eu faço isso? Porque eu quero que AA e BB sejam valores fixos, eu não vou mudar eles ao longo do programa. E esse A e B, eles recebem inicialmente A e BB, mas no loop, que é o algoritmo, eles vão estar sempre mudando. E eu quero ter controle do A e BB fixo, porque lá embaixo eu vou imprimir MDC entre AA e BB, que são os números que eu digitei, e vão ser o valor do MDC que o algoritmo vai calcular. Mas enfim, depois que eu faço isso, essa linha aqui, a linha 17, ela basicamente inicia um reloginho. Ele fala assim, começa a contar aqui quantos segundos vai demorar a execução desse código, para a gente ver se ele de fato é eficiente. E aí, nesse trecho aqui, a única coisa que eu faço é ordenar. Se A for maior, na verdade, se B for maior que A, então a gente troca. Eu quero que o A seja o valor maior no caso, entendeu? E basicamente eu faço isso dessa forma. Eu verifico se
A é menor que B, ou se B é maior que A, né? E aí eu defino a auxiliar recebe o valor de B, B recebe o valor de A e A recebe o valor de auxiliar. Então eu faço uma troca. Se A é menor que B, A recebe B e B recebe A, entendeu? Só isso. Depois, na linha aqui 27, eu verifico se o A e B são diferentes de zero. Eu preciso fazer essa verificação, pela forma como eu construí o algoritmo, porque aqui a gente faz divisões. Então, por exemplo, se B for zero, no caso, eu nem precisava verificar se A é diferente de zero. Poderia verificar só se B é diferente de zero, porque a gente está dividindo por B. Mas eu vou deixar o A também, não vai custar nada aqui. E aí, por quê? Se um dos dois números for diferente de zero, for igual a zero, na verdade, o MDC entre algum número e zero é esse algum número. Porque todo número divide zero, concorda? Então, sendo assim, o MDC entre algum número e zero é esse algum número. Aí, o que eu faço? Depois que eu verifiquei se eles são diferentes de zero, eu defino o primeiro resto do algoritmo de Euclides. Se a gente tem que A igual a QB mais R, então R igual a menos QB. Só que Q é o quociente, é o inteiro da divisão entre A e B. Então eu faço A menos o inteiro da divisão entre A e B, que seria o Q, vezes o B. Defini o primeiro resto. Com esse resto definido, eu verifico se ele for maior que zero. Por que eu verifico se ele é maior que zero? Porque se ele for menor que zero não. Porque se ele for igual a zero, significa que o B já divide o A. Entende? Se o B já divide o A, o MDC entre B e A vai ser B. Porque a gente já concluiu que A é maior que B. A gente ordenou aqui em cima. Agora, se o R for maior que zero, significa que o B não divide o A ainda. Então, o que eu faço? Eu faço basicamente os passos do algoritmo de Euclides. O A agora passa a ser B, o B passa a ser R, e eu calculo o novo R. E eu vou fazendo isso até eu achar que o R é... Na verdade, eu vou sair desse loop quando o R for igual a zero. Porque esse loop só funciona quando o R, o resto, na verdade, o R eu coloquei como sendo remainder, né, o resto, quando ele for maior que zero. Então aqui vai rodando até achar um resto igual a zero. Achou o resto igual a zero, então significa que o B, o valor, o B que recebe R, ele é o valor do resto anterior ao resto zero. Então, lá embaixo, eu estou retornando o B como sendo MDC. Enfim, isso está dentro do if, ou seja, se A é diferente de zero e B é diferente de zero, eu faço esse algoritmo aqui. Se um deles é igual a zero, eu estou definindo B igual a A, porque eu estou retornando B como sendo MDC aqui, só por isso. Depois eu finalizo o reloginho, ou seja, executou já o nosso algoritmo aqui. E aí eu calculo o tempo gasto, ou seja, a diferença entre o final e o início aqui, dividido pelo quantos clocks está dando lá no processador e tudo mais por segundo. Aí eu imprimo o MDC entre AA e BB, que eram os valores digitados inicialmente, é B. Igual eu disse, B é o resto antes de calcular o novo resto. Então, se o novo resto foi zero, então o resto anterior é B. E como a gente tinha visto no vídeo anterior, quando a gente chega no resto igual a zero, significa que o resto anterior no procedimento era o MDC entre A e B. E eu defini isso como sendo B no loop. Então eu imprimo B como sendo o MDC entre AA e BB, que são os números que a gente digitou. E por fim, eu imprimo o tempo gasto para realizar esse cálculo. E é basicamente isso o algoritmo. Vamos ver ele agora na prática. Digite o primeiro inteiro. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O segundo inteiro eu vou digitar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele achou que o MDC entre esses dois números é 9 e gastou 0 segundos. Ele não foi praticamente instantâneo. Na verdade, se a gente quiser ser extremamente rigoroso, vai ter gasto bastante tempo. Na verdade, bastante não. Vai ter gasto algum tempo, né?
porque não nada é instantâneo assim. Precisou de ter um cálculo, definir as variáveis, fazer o loop. Porém, eu coloquei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais e mesmo assim não mostrou nenhum valor sem ser zero. Então significa que o tempo foi extremamente rápido e esse algoritmo é extremamente eficiente. Eu vou fazer o mesmo cálculo agora no algoritmo que eu havia definido antes, aquele na qual a gente coloca dois conjuntos como sendo um conjunto os divisores de A, o outro conjunto os divisores de B, pega a interseção desses conjuntos e aí você pega na interseção o maior elemento, que seria os números que dividem tanto A quanto B, a interseção, né? E se você pega o maior elemento, você está pegando o MDC. Eu vou rodar esses mesmos números nesse outro algoritmo e a gente vai ver que o tempo é relativamente mais alto. Pronto, aqui a gente está com o algoritmo dos conjuntos, da interseção dos conjuntos. Vocês podem ver que o tempo gasto foi de 0,012 segundos. Aí você vai falar, ah, mas isso é muito pouco. Sim, esse algoritmo ainda é eficiente para esses números. Mas eu não estou colocando números aqui extremamente grandes. Se a gente fosse considerar números com muitos algarismos, ia demorar, esse algoritmo não ia ser eficiente. O algoritmo de Euclides é muito mais eficiente que ele. Dá para ver que aqui a diferença já foi bem grande, na verdade. Um gastou 0,012 segundos, enquanto o outro informou que gastou 0 segundos. Então, se a gente sabe fazer o outro, esse algoritmo aqui não é tão eficiente assim. Então é isso, o vídeo acaba por aqui. Eu agradeço novamente todo mundo que mandou as mensagens no comentário do primeiro vídeo e veio por indicação do Otávio. E pelo que eu entendi, o algoritmo do YouTube ele recomenda o vídeo independente da sua inscrição ou não, com base na sua atividade no canal. Então, se vocês querem continuar sendo notificados dos vídeos daqui, não deixe de curtir o vídeo e comentar, porque acredito que dessa forma o YouTube vai conseguir te identificar como um usuário ativo nesse canal e vai te recomendar o que eu vá fazer daqui pra frente. Então, se você achou bacana, faça isso, por favor. Não esquece de votar nos cards aqui em cima o tópico do próximo vídeo. Eu ainda estou pensando, mas até eu lançar o vídeo eu vou ter colocado uns tópicos interessantes, beleza? Então um abraço.